limites. Nenhum lugar do mundo foi mais percorrido e imortalizado pelo cinema, pelas artes plásticas, pela música, pela literatura, pela fotografia do que Paris. A charmosa metrópole do coração da Europa se projeta permanentemente aos olhos do mundo, mas sempre com respeito ao seu passado histórico, com os seus problemas, os seus desafios, mas sobretudo com a sua inexcedível beleza. Um Flaner, um observador brasileiro em Paris. Esse é o título da exposição na Aliança Francesa. Seu autor, o fotógrafo Fernando Rabelo, com quem nós vamos conversar. Acompanhe-nos. Este é Fernando Rabelo, autor desta magnífica exposição na Aliança Francesa, expondo a sua arte, a sua fotografia, com olhos não de turistas, pelo que se observa, mas com olhos de quem é um flaner, um observador. A melhor tradução para essa palavra seria um observador sem compromisso. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, você? Tudo bem. Prazer. A ocasião dessa exposição, você está expondo em outras cidades também, expôs, não é? Expus em 14 capitais brasileiras e Porto Alegre é a 15ª. Um pouquinho da sua história, não é? Você morou em Paris, no exílio do seu pai, depois retornou. Esconde um pouquinho da sua trajetória. Por que se tornou fotógrafo? A pergunta é bem bacana porque eu acho que ela traduz o motivo de ter virado fotógrafo. Meus pais foram exilados políticos
E desde pequeno que eu testemunho atrocidades cometidas contra o ser humano. Então, desde muito jovem, eu quis encontrar um meio que eu pudesse denunciar tudo que eu achava injusto no mundo. Então, eu comecei a fotografar e muito querendo mostrar as coisas que não eram legais, que eu não considerava legais. Então, daí nasceu a fotografia como instrumento de denúncia. Eu queria, de uma certa forma, protestar contra tudo isso. Então, a fotografia foi o meio que eu encontrei. A exteriorização do sentimento, quer dizer, isso revelou o profissional. E certamente que tudo isso tem uma inspiração. Tá? E eu lembro de Robert Doisneau, que foi contemporâneo de Henri Cartier-Bresson. Coincidentemente, eles nasceram muito próximos, um em 1908, outro em 1912. Eles foram da corrente humanista, que marcou uma época que até hoje tem seguidores pelo mundo inteiro. Né? Eu tenho uma frase aqui do Jean-Paul Sartre, aqui num livro de Pierre Assolini, Olhar do Século, de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson fotografou a eternidade. E ele era o Tolstói da fotografia, com uma humanidade profunda, testemunha do século XX. Eu acho que isso aí, no fotógrafo, digamos, com a vivência internacional que você tem, é aquilo que mais desperta o interesse, né? Fotografar aquelas coisas que acontecem, sem maior compromisso, né? A meu ver, o fotógrafo ele tem uma grande responsabilidade, que é de documentar para as futuras gerações tudo que acontece pelo mundo afora. Essa é uma responsabilidade que tem que ser levada a sério. E essa é a função do fotógrafo. Como o pintor nasceu para pintar, nós nascemos para retratar, e principalmente no meio que eu fui formado, que é no jornalismo, a função ainda, a responsabilidade é ainda muito maior, né, de documentar a vida. Né? Nós estaremos mortos, mas as fotografias estarão aí sempre. A fotografia tem essa capacidade de aprisionar o tempo. Com certeza. E o fotógrafo, o fotojornalismo, ele tem uma história muito interessante, porque na realidade, na década de 40, foi que o Cartier-Bresson, juntamente com o Robert Capa, né, criaram aquele famoso estúdio Magnum. A agência Magnum. A agência Magnum. A partir daquele momento, quer dizer, o fotógrafo adquiriu a condição não de um mero ilustrador do jornal, mas de alguém que era o dono daquela imagem, que transmitia aquela imagem, um ilustrador. Eu acho que aquilo, na profissão de fotógrafo, foi o start, né? O início. O início, com certeza. Foi a mesma época que surgiram os humanistas, como o Doisneau, o Henri Cartier-Bresson e tantos outros, que trouxeram uma visão poética da vida através da fotografia. E isso é muito bonito. Eu acho que todos devem conhecer um pouco da obra dos humanistas, que é fantástica, né? É um negócio... Essa preferência, né, pela fotografia parisiense de Paris, né, é uma preferência que é praticamente universal, né? Quer dizer, eu não conheço nenhum fotógrafo, né, que não tenha se debruçado, né, sobre o Sena para colher uma imagem de Paris, porque talvez seja a cidade que conserva mais